Oi, gente, bom dia. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? É, Vamos tentar de novo. Uma hora dá certo. Bom dia, Alexandre. Tudo bem com você? E vão entrando de novo, né? Bom dia para Luzia, bom dia para Dani. Vamos de pouquinho em pouquinho, tá? Não sei se é a internet, não sei se é o Insta, não sei. Aparentemente não é a internet, porque tá tudo funcionando normal aqui em casa, tá? Bom dia pra Eliane. Doutora Ali entrou, vou chamá-la novamente. Vamos ver se dá certo agora. Eu espero que sim. Bom dia pra Lilian. Bom dia pra Mamãe. Vamos ver se agora vai. Eu mandei pra doutora. Peraí. Te mandar de novo. Doutora Lia. Vamos lá. A Vanilda tá aqui. Agora vamos ver. Acho que agora vai. Eu acredito. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me vendo? Me manda uma mensagem aí para eu saber. A doutora Lia não está conseguindo entrar. Vamos tentar de novo. Tá, você tá meu. Tá, bom saber. Ótimo. Vou mandar de novo, doutora Lia, vamos lá. Mandei. Ê! Oh, finalmente. Estão me ouvindo? Queria confirmar. Tô. Não tô. Tá ou não? Alô, alô? Fala de novo. Estou falando. Eu me escuto com microfonia, mas eu não te escuto. As outras pessoas estão me ouvindo? Gente, vocês estão ouvindo a doutora Lia ou não? A Eliette está falando que seu som tá ruim. E agora, estão me ouvindo? Tô. Então tirei o fone. O Rafa também é assim, com o fone fica ruim, não sei explicar. Bom, às vezes é o fone que é ruim, né? Foi difícil, hein, gente, para conseguir. Hoje foi, mas deu certo. Sim. Doutora Lia, bom dia, seja Bom bem-vinda. dia. Doutora Lia, o Oi. Naldo, acho que foi na primeira vez que eu entrei, ele mandou a seguinte perguntinha. Ele tem diabetes tipo 2 e ele iniciou recentemente o tratamento com NPH irregular. E ele está sentindo dor e queimação nas pernas e nos pés. Tem relação com a insulina ou tem relação com o diabetes? Bom, podem ser as duas, né? A resposta é essa. Mas o mais comum é o seguinte: quando a pessoa tá. Então, assim, a pergunta é: vou repetir.
o Naldo, né, o nome dele, ele tem diabetes tipo 2, mas ele está usando insulina e ele se queixa de dor nas pernas. Quando a glicose não é controlada, aí a pergunta foi, isso é por causa da glicose ou isso é por causa da insulina? Então pode ser pelos dois. Quando a glicose está alta, então quando o tratamento não está adequado, a gente pode ser culpa, né? Essa glicose alta pode causar uma toxicidade nos nervos e causar dor. Tá. Então, se ele pode ser culpa da glicose alta pelo não tratamento adequado. E a segunda possibilidade é a insulinite. É quando você está iniciando o uso de insulina, a glicose recupera muito rápido e isso pode causar dor também. Então, é uma neuropatia, uma dor neurológica causada pelo controle rápido com o início do uso da insulina. Então, pelo que eu entendi, Donaldo, o que mais pode ser é um controle inadequado por culpa da glicose, né? Mas aí tem outras condições que precisam ser investigadas, mas a mais comum deve ser essa. Então, está aqui com a gente, doutora Lia, o Alexandre, a Luzia, a Dani, a Eliane, a Lilian, a Dona Eliette, a Vanilda, a Gabi, a Beth, o Leopoldo, o Rô Rodrigues, a Luci, a Jane. O bom daqui de ABC é que tem muita gente que participa, né? Eu estava tentando colocar no meu e não estou conseguindo também para poder divulgar mais a live. E, bom, o que eu queria, vamos começar, que é para a gente não... Mas depois, Oi. doutora Lia, depois você me manda seu e-mail, manda para Eliette, que eu salvo e te mando. E você coloca na sua rede social também. Aqui Bom? tá dizendo até que eu tô ao vivo na minha rede social, nem sei como tá lá. Fica duas, Nem sei. sabe onde ficam as bolinhas? Tá da de ABC e tá a sua bolinha junto. Duas bolinhas. Não. Aí a Elis... Isso. Onde é A que tem duas Elisângela bolinhas tá aqui? aqui com a gente. O Vasco Horta, a Darli, o pessoal tá entrando. O Rafael, a doutora Lisandra, a Inês Paulo Deto, o Renato, a Tami, o Rogério, a Carolina, tá? Mas sabe o que eu acho? Eu acho que se eu tô ao vivo aqui, vai na minha direto, não vai? Porque aqui tá dizendo que eu tô online no meu. Vai. Ah, então tá bom. Era isso que Tá eu queria. bom? Aproveitei e botei um filtro para ficar mais bonitinha. Ah, você já é linda. E aí, vamos nós. Eu tinha um Doutora, roteirinho aqui pra gente seguir, me passaram um roteirinho assim para que eu não me perca, mas eu não tô conseguindo no meu WhatsApp, não tá. E se vocês esperarem um pouquinho, eu vou tentar aqui. tá. Então, enquanto isso, eu vou falando oi pro povo aqui. Tá bom, mas quando eu voltar, Alice. vamos começar, tá? Quando eu voltar, que é pra gente não ocupar muito o pessoal, que hoje é final de semana. Tá bom, tá aí. A Naimá tá aqui, a Karina tá aqui. O Cristiano também tá aqui. Então, enquanto. E lembrar que quarta-feira nós vamos ter o nosso podcast com o Dório, falando sobre atividade física, né? Das 3h30 às 4h30. Gente, eu travei ou foi a doutora Lia? Me fala só para eu saber. O Marco, a Adriana, a Jane. Tá, então a doutora Lia saiu. Ou fui eu, gente? Tá. Obrigada, Lília. Gente, uma hora vai dar certo. Vamos lá.
A Roberta também tá aqui. Vamos lá, Darcy também. Então, enquanto a doutora Lia não volta, eu vou avisar de novo o cronograma. Voltou. Então, vamos lá. Vamos lá. O Thiago também tá aqui. Cheguei. E deu certo. Deu certo, tô com o roteiro, tô pronta. Então, bora lá. Só botar meu filtro aqui para melhorar a vida da pessoa. Pronto, vamos começar. Então, A palavra é minha? pode. Tá bom, então vou começar, tá? Bom, pessoal, bom dia. Hoje nós vamos conversar sobre diabetes e os anticorpos. E que isso gera muitas dúvidas. Eu tenho muitos pacientes que me perguntam, doutor, eu sou eu sou lado, eu sou MOD, eu sou... MOD, poucas pessoas perguntam sobre isso, mas existe também. E eu sou, mais uma vez me apresentando, eu sou a doutora Lia Lima, eu sou médica, endocrinologista e cuido das doenças das glândulas. Uma delas é o pâncreas, da qual, quando ele não produz seu hormônio suficiente, ou produz demais e ele não funciona, a gente tem o diabetes. Então, o diabetes, ele é classificado de várias maneiras, assim, existem vários tipos de diabetes. Para vocês terem noção, e hoje a gente vai conversar um deles, nós temos diabetes tipo 1, ou diabetes autoimune, porque ele se divide em dois, do tipo 1A e 1B. Nós temos o diabetes tipo 2. Há a teoria de ter o diabetes tipo 3. Existe o diabetes por doenças pancreáticas, por exemplo, a pessoa tem um tumor, a pessoa tem pancreatite. Então, existe, a gente chama diabetes da doença exócrina do pâncreas, é um nome técnico. Existe diabetes por problema do receptor da insulina, que às vezes parece um diabetes tipo 2, mas é um problema... não vou me concentrar nisso, mas existe isso. Existe diabetes medicamentoso, por causa de uso de medicações podem desenvolver diabetes. Então, cada uma delas pode surgir uma live. Eu acho que diabetes medicamentoso é muito bom da gente conversar em outro momento, porque muitas pessoas usam medicações, especialmente os próprios diabéticos, das quais as medicações causam hiperglicemia. Então, e algumas pessoas podem desenvolver diabetes por causa delas. Então, é do dia a dia, é um assunto do dia a dia. Então, eu acho que vale a pena, não é tão científico. Existe o diabetes lipoatrófico. Então, a gente fica muito concentrado no tipo 1 e tipo 2, mas é o que a gente mais vê e assim é o que gera mais dúvida e a gente vai conversar sobre eles, tá bom? Então, o diabetes tipo 1, ele é quando a pessoa desenvolve anticorpo contra o próprio pâncreas. Como eu expliquei para vocês, o pâncreas é uma glândula que produz hormônio. E esse hormônio é a insulina. Se o corpo desenvolve uma imunidade, né, que é uma defesa contra algo que é seu, contra o seu órgão, esse órgão não vai funcionar bem. Então, é mais ou menos assim que funciona que acontece o diabetes tipo 1. O diabetes tipo 1, eu tinha até um slide, eu não sei se é pedir demais para a gente compartilhar esse slide. Eu tô aqui conversando com vocês, mas vou, claro, passar para a Eliette, e se a Eliette puder compartilhar, ela compartilha. Então, doutora Lia, não dá, quando a gente tem live com duas pessoas, a gente já treinou isso. Não dá para compartilhar. Se você então, quiser virar a tela do seu celular para o computador, sim. E falando, pode ser. Acho que é uma boa. Vou abrir aqui para vocês. Quem quer entender, eu acho que vale a pena, muito vale a pena olhar esse slide aqui.
Eu vou mostrar para vocês. Ok. Então, ó, vocês podem ver, tá ruim a imagem ou tá tudo bem? Tá brilhando por causa do... Eu vou desativar os comentários. Pronto. Acho que dá pra ver. Tá. Então, se você ver, olhando aqui, ó, olhando essa seta reta, vocês estão conseguindo ver? Essa primeira setinha aqui. E na parte de Deixa eu... cima. Pronto, tirei. Isso, essa primeira seta aqui, meu computador também tem essa setinha. Você pode ver que existe, com o passar do tempo, a pessoa que vai desenvolver diabetes tipo 1, ela tem uma predisposição genética, tá certo? Então, essa fase inicial, a pessoa não tem diabetes. Essa pessoa não desenvolveu hiperglicemia. Isso é simplesmente uma predisposição genética que vem dos pais, mas muito pouco influenciado pelos pais. Muito mais influenciado pelos pais é o diabetes tipo 2 do que o próprio diabetes tipo 1. Mas a pessoa nasce com um código que predispõe. Agora, quem vai desenvolver isso? Existe o evento precipitante. Então, se ele nunca expor ao evento precipitante, pode nunca desencadear esse diabetes. Tipo 1, autoimune, certo? Esse evento precipitante, muito tem se estudado sobre ele. E aí o que já se sabe é que infecções virais, como Coxsackie, como rubéola, como cachumba, eles são fatores precipitantes. A gente tem visto também com o Covid, certo? É uma doença viral, como fator precipitante para DM1, tá? Então, esse período, a pessoa não tem hiperglicemia. Na segunda fase, existem as fases, né? Fase 1, fase 0, fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4. Então, nós estamos na fase 0. Por quê? Porque na fase 0 pode nem desenvolver nada. Beleza? Ok. E aí, depois a gente vem para a fase 1, em que a pessoa está liberando insulina normal, mas já tem anticorpo ali. Já tá, porque ela teve o fator precipitante, então já tem anticorpo. O que é o anticorpo? É a defesa contra algo. E nesse caso, é contra algo que é seu, que é o pâncreas, certo? Depois, ele passa aqui para fase 1, fase 2, em que a glicose também está normal e ele continua, assim, a função do pâncreas cada vez piorando. Aqui é a fase que é sintomática e que ele começa a mostrar hiperglicemia, tá? Então, algumas vezes ele tem só uma glicemia de jejum um pouquinho aumentada, mas ele tem anticorpo positivo. Lembra que o anticorpo está desde o fator precipitante? Então, não é ter anticorpo e imediatamente ter uma glicose, isso demora anos. A glicose só vai ficar normal anos depois com anticorpo positivo. E existe um evento acelerador. Então, aqui, uma infecção, enfim, vários fatores podem precisar de insulina e não ter. E aí, de repente, manifesta a clínica, dá cetoacidose, vai para o hospital e descobre o diabetes. Tá certo? Então, nessa Beleza. fase 1, é a fase que está, entre aspas, rolando a guerrinha lá no nosso pâncreas, que os anticorpos estão tentando defender o nosso organismo, é isso? Essa fase 1 aqui, ó, o pâncreas está funcionando normal. Liberação de insulina está normal. Mas existe anticorpo. Mas assim, não houve, assim, o pâncreas está se virando. Tá. Aqui, a glicose está normal, com o pâncreas se virando, mas a insulina já não está normal. Entendi. A glicose não foi, a insulina, mesmo a normal, não foi suficiente para mudar os níveis de glicose. Porque a glicose é que causa o dano, né? Não é a falta de excesso de insulina, em alguns sim. Mas o dano a longo prazo é o excesso ou a falta de glicose. O corpo está ali brigando para que a glicose fique normal. Temos anticorpos e temos lesão do pâncreas. A liberação de insulina já está diminuída. Ó, liberação de insulina diminuída desde a fase 2. Tá. Na fase 3, essa produção insulina reduzida já não suporta manter a glicose normal. E aí, com anticorpo positivo, com glicose anormal, com um fator que necessita de insulina, entra numa cetoacidose na grande maioria dos casos.
Entendi. certo? E aí vem o diagnóstico Aí, de diabetes. e de diabetes tipo 1, porque tem Tipo 1? anticorpo, Tá, tá. certo? E o diabetes tipo 1A ou o tipo 1B, que tem um anticorpo? Isso, vou já chegar lá. Tá, Só para terminar aqui a historinha de vocês, é que aqui existe, quando tem esse fator e a pessoa entra no diagnóstico, ela ainda tem peptídeo C presente. O que é isso? Ainda tem um restinho de insulina produzida. tá, Peptídeo C é um marcador, é um exame que a gente faz que fala que ele é um pedaço da insulina do corpo humano. Não é a insulina que a gente usa, é um pedaço da insulina do corpo humano. E no diagnóstico precoce, recente do diabetes tipo 1, existe um restinho de insulina ali. Por isso que ele volta para uma fase que às vezes nem precisa de insulina, ou só de uma basal, que a gente chama de fase de lua de mel. lua de mel. Certo? Perfeito. Aí depois, esse restinho de insulina ali vai acabando e ele entra em necessidade de insulina plena, tá? Do tratamento todo, basal e bolos, que eu tô falando nessa linguagem, que eu espero que vocês estejam entendendo. Agora eu vou voltar para mim. E aí eu vou Belezinha? ativar Para os não ficar cansativo. comentários. Vamos para comentário, que é para não ficar cansativo. Isso. Então, tem a fase, entre aspas, sem diabetes. E Zero, aí fase tem zero. que é a fase zero. Aí tem Que a você fase só que aí tem o código, que você só tem a genética, uma predisposição. tá. Então, aqui na fase zero tem a predisposição, mas ainda não tem diabetes, é isso. É isso. Vai demorar ainda para ter diabetes. Tá. Fase 1. Aí você começa a ter a redução de insulina, mas a glicemia fica normal. Exatamente. Liberação de insulina aqui. Eu já tenho anticorpo porque ela teve um fator que desencadeou. Tá. Aí ela começa a produzir anticorpo e a insulina começa a sofrer, a produção de insulina começa a sofrer. Mas aqui ainda está normal, não sofreu. Tá. Fase 1, insulina normal, anticorpo presente. Fase 2. A insulina Fase 2, cai. reduzida, exato. Anticorpo presente anticorpo e glicose normal. presente e insulina, glicemia não normal. Glicemia normal. Glicemia normal. Fase 3 é que a glicemia não fica normal. Exato, mas ela ainda não tem diagnóstico de diabetes, porque assim, é uma glicemia de jejum levemente aumentada, as pós-refeições muito aumentadas. Então, a glicemia está normal, mas ainda não conseguimos fazer o diagnóstico. Não faz o diagnóstico. Nós temos uma produção, tem redução de insulina e tem anticorpo, mas não tem o diagnóstico de diabetes. Tá. Até que vem o fator acelerador. Tá. Ó, aqui, ó, diabetes instalado. É só aqui. Tá. E aí, Que é nessa pessoa... fase, o peptídeo C ainda tem um pouquinho. Em algumas pessoas. Em algumas pessoas. Geralmente em crianças. Tá. E aí é nessa fase que a gente faz aquela dosagem daqueles anticorpos, é isso? Em geral, sim. Tá. Para saber o diagnóstico, porque não tem diabetes? Tem diabetes. Agora qual? Né? E aí que a gente pede os anticorpos. Beleza? Perfeito. Ficou alguma dúvida, a gente manda em perguntinhas. E se você quiser ir seguindo, doutora Lia, pode seguir. Então, nós falamos até agora de como é o caminho do diabetes, da instalação do diabetes autoimune. Eu não falei como era dos outros, mas do diabetes autoimune, por imunidade, que ocorre a destruição das células do pâncreas que produzem insulina, em geral é assim que funciona, tá certo? E eu expliquei para vocês, nesse período, demora muito tempo para isso acontecer. Então, às vezes, eu tá dosando anticorpo para uma pessoa, não vai me dizer em quanto tempo ela vai desenvolver o diabetes. Porque isso demora anos e anos e anos e anos. Então, não é obrigatório sair dosando anticorpo para todo mundo. Para todo mundo que tem glicose alta, né, que não tem um perfil de diabetes, que precisa usar insulina, não tem que ficar dosando anticorpo. Mas
Em casos que vai seguindo esse histórico, a gente tem que dosar, porque é muito propício que seja um diabetes autoimune, e aí a gente fecha o diagnóstico dessa maneira, com os anticorpos também, né? Precisa do anticorpo para diagnosticar. E eu expliquei para vocês que tem a fase de lua de mel. Espero que todo mundo tenha entendido, que eu vou passar para mais informações, tá bom? Se Sim. tiver dúvidas, você vai me ajudando e depois me Bom, fala. se aparecer alguma perguntinha aqui, eu vou te falando. Bom, continuando a nossa história, que a gente houve até essa pergunta. O diabetes é tipo 1 ou é um tipo 1A e um tipo 1B? Então já tem esse conhecimento aqui do tipo 1A e tipo 1B, né? O tipo autoimune é o tipo 1, mas tem um A e tem um B. E aí, como é que a gente sabe disso? O tipo 1A, que é o mais comum, e dos tipo 1, 99% dos tipo 1 é um tipo 1A. Ou seja, tem anticorpo presente. Mas existe o tipo 1B, que representa, não, desculpa, é 10%. Então, 90% dos tipo 1 são tipo 1A. E 10% são tipo 1B. Esse tipo 1B é aquele que não tem anticorpo positivo. É aquela pessoa que entrou em diabetes na infância e que eu esperei 5 anos, não tem peptídeo C, que é aquele produto da insulina natural que eu expliquei para vocês. Então, o peptídeo dele é negativo, assim, é baixo. Então, ele não produz insulina, se é baixo. Mas não tem anticorpo. Então, a gente não conseguiu fechar o diagnóstico. E aí, a gente espera 5 anos. Se em 5 anos não positivar nenhum anticorpo e continuar com esse peptídeo negativo e tratando com as insulinas, ele é tipo 1B. É assim que se faz o diagnóstico. Perfeito. Quer repetir com a linguagem talvez mais fácil? Então, o tipo 1A é o mais comum. 90% de quem tem diabetes tipo 1 é tipo 1A. Tipo 1A quer dizer Exato. que tem anticorpo, A de anticorpo, é isso? Ah, de anticorpo, muito bem. Olha como ela sabe decorar. E o tipo 1B é aquele que teve aquela criança ou adolescente, ou os dois? Até adolescente. Em geral, fica até mais ou menos adulto, a gente já não pensa desse jeito. A gente pensa mais no anticorpo do adulto. Diabetes autoimune do adulto. Então, acaba que os anticorpos são diferentes. Eu vou chegar lá, que é o LADA. Então, nós estamos na criança e adolescente. Perfeito. Então, Até aí o tipo 19 anos. tá. Então, os adolescentes, aí até 19 anos, que tem um peptídeo C baixo. Teve o diagnóstico. Então, vai lá. Vamos supor que eu tenho 10 anos, eu tive o diagnóstico hoje, meu peptídeo C tá baixo. Quando E eu o que chego mais? nos 15 anos, Não, e o anticorpo e o negativo. anticorpo negativo. Tá. Aí daqui 5 anos eu continuo com o peptídeo baixo, anticorpo negativo e fazendo uso de insulina, eu sou tipo 1B. É isso? Exato, Tá. exatamente. Tá bom? Continuando aí, E vamos tem falar um pouquinho como eu. diferença de tratamento para tipo Não, 1A e tipo 1B ou não, não? a justificativa é que não descobrimos ainda todos os anticorpos que podem desencadear diabetes. Então, acredita-se que essa classe de tipo 1B ainda está relacionado com outros anticorpos e que a gente vai acabar descobrindo no futuro. Acredita-se que pode ser até a mesma coisa. Todo mundo tipo 1, né? Todo mundo é autoimune, mas a gente não consegue identificar qual é. O tratamento é o mesmo. Agora, por exemplo, eu tenho meu filho que tem diabetes. E aí eu nunca fiz essa dosagem de anticorpo. Vale a pena eu fazer agora depois da sua live ou não? Depois Tá. de tempos de diagnóstico, depois de muito tempo de diagnóstico, vale a pena saber se é tipo 1A ou tipo 1B ou não? Você me falou assim, ó, eu tenho um filho que tem diabetes. Isso. E esse seu filho, o que que tem ele? Ele tem diabetes e eu nunca dosei esses anticorpos, eu Uhum. não sei. Vale a pena
eu pedir para o meu médico dosar esses anticorpos ou não? Olha, sempre vale a pena, Tá, porque existem, pode ser o tipo 1B, então assim, não vai ter anticorpo positivo e ele vai precisar de insulina, o peptídeo dele vai estar baixo. Isso não descarta o fato dele ser autoimune. tá, Ele pode ser um A, né, que é o mais comum na infância e adolescência, na qual a gente consegue identificar os anticorpos, o peptídeo está baixo. Ele pode ser outros, ele pode ser neonatal, que ele teve um diabetes neonatal e ficou persistente, e é diferente do diabetes tipo 1. Ele pode ser um diabetes por outras causas, por uma medicação. Ele pode ter diabetes por outras causas, por um diabetes tipo 2, se ele for mais velhinho, que desenvolve mais cedo. Então, não necessariamente vai ser diabetes tipo 1 só porque você tem um filho e não. Assim, tem que dosar para ter certeza tá, qual o diagnóstico, tá bom? tá. A Eliette perguntou, doutora Lia, se os anticorpos, se a questão dos anticorpos vem ligada à genética familiar. E aí no caso, vamos passar para a parte prática. É como se eu tivesse diabetes tipo 1 Tá, e eu tô grávida. E aí eu tô preocupada qual a chance do meu filho ter diabetes também. É uma doença autoimune, a doutora tá falando aqui que tem predisposição genética. A chance de uma mãe transmitir para um filho, a mãe tem diabetes e ela transmitir para um filho é de 3%, tá, muito pequena. pequeno, tá, A chance de um pai desenvolver para o filho que está na minha barriga é de 6%. Certo? Agora, quando você tem dois familiares, não precisa ser de primeiro grau, mas um de primeiro grau e outros, isso aumenta a chance, até 10%. Então, se você tem diabetes e uma prima sua tem diabetes, aí vai Não, para 10%, é não, isso? não, não. Se eu quero saber pro meu filho. Meu filho está na minha Isso, barriga. Ele tem dois familiares, sendo um de primeiro grau, aí a chance aumenta para 10%, tá, né? Então, o que que a gente está vendo? Diabetes tipo 2, a chance de ter um diabetes tipo 2 com um filho meu, se eu tenho diabetes tipo 2, é de 80%. É muito alto. tá. Então, a predisposição genética para tipo 2 entre familiares é muito maior do que tipo 1. Então, é comum, sabe, o paciente falar assim, ai, doutora, mas não tem ninguém na minha família com diabetes, né? Comum a gente ouvir isso. A pessoa tem diabetes tipo 1 e diz assim, mas eu não tenho ninguém na minha família. Mas não precisa, a chance de transmissão é pequena, mas houve, na hora que o papai e a mamãe fizeram o código genético, esse código genético teve a predisposição. Entendi. Perfeito. E o que que é diabetes neonatal que você falou? Então, vamos falar dela. Tá, O diabetes neonatal é assim. Quando uma criança que nasceu, então vamos lá para mim de novo. Eu estava grávida, e aí eu tá, tive meu neném. E aí, menos de 6 meses, meu neném desenvolveu uma hiperglicemia. tá. A pergunta é, então diabetes tipo 1 ou não? Toda criança com diabetes, com hiperglicemia abaixo de 6 meses de idade é diabetes neonatal. Não é diabetes tipo 1. Não é diabetes autoimune. Tá. E existem várias formas. Ela é genética também, existem vários genes envolvidos, mas ela tem uma chance de 50% de ficar, de ficar permanente, e ela tem a chance de 50% de ser transitória. Então, uma pessoa só vai ter diabetes neonatal de longa data se ela teve uma hiperglicemia antes de 6 meses e ficou. Entendi. Isso é um diabetes neonatal. E que não vai ter anticorpo positivo. Tá. E nesse caso o tratamento é insulina. Depende. Tem diabetes neonatal que responde com remédio. Olha, Exatamente. Então, pega de surpresa, né? sim, Meu filho foi internado com hiperglicemia e tá tomando remédio, porque alguns tipos respondem muito bem a remédio. entendi.
Interessante. Então tem o E sabe, diabetes neonatal, o diabetes tipo 1, o diabetes tipo 2 e aquele monte de outro diabetes que você falou lá no comecinho. então é bem mais complicado do que a gente Sim, pensa, né? Quando a gente vai na consultinha do médico, na hora que você está fazendo as perguntas, a gente está raciocinando mil coisas na cabeça, sim. né? E precisa dosar os anticorpos do seu filho, do exemplo do seu filho. Então, diante de uma criança com diabetes, se tiver menos de 6 meses, é neonatal. Se Tá. passou dos 6 meses e desenvolveu hiperglicemia, a maior probabilidade é que seja do tipo 1, autoimune. Como foi? Autoimune de anticorpo. Mesmo Tá. assim, se esse anticorpo não for positivo, ainda tem uma chance de ser tipo 1, de ser autoimune, e ser do tipo 1B, né? Tá. E quem tem diabetes tipo 1 autoimune, tem chance de ter outras doenças autoimunes, tipo tireoidite, sei lá, doença celíaca? Tem essa chance ou não? Peraí que eu recebi um elogio, não posso deixar de agradecer, né? Porque É. uhul, Ale. adorei. Bom, então a pergunta foi, se eu tenho anticorpo positivo, quando a gente tem um desenvolvimento genético que estimula a produção de defesa contra algo nosso, a gente acaba produzindo defesa contra outros. A gente diz que o diabetes autoimune, diabetes não, qualquer doença autoimune carrega as priminhas. Então ele tem as priminhas que pode vir junto. E essas priminhas são as outras doenças autoimunes, né? A doença da tireoide é a mais frequente com o diabetes tipo 1. A segunda mais frequente é a doença celíaca. Tá. Então, toda pessoa com diabetes tipo 1, anualmente, tem que dosar anticorpo para tireoide. E na criança não existe um consenso que é necessário dosar anticorpo para doença celíaca. Mas ficar de olho na clínica, porque qualquer momento pode desenvolver. E aí, nesse caso, para fechar o diagnóstico, deve dosar os anticorpos para a doença celíaca, né? Tá. Então você, Tipo um mamãe e papai, dosar todo ano os anticorpos da tireoide e observar aí alterações de sintomas gástricos, né, doutora Lia, que normalmente são ligados à doença celíaca, né? sintomas gástricos e uma redução no crescimento, porque ela não vai absorver bem, vai ficar sempre inflamada e não vai ter nutriente para crescer. Então, quando uma criança com diabetes tipo 1, com redução da velocidade de crescimento, a gente tem que pensar em a própria falta de glicose, se não tiver glicose não vai crescer, então tratamento inadequado. 2, no hipotireoidismo, que também diminui a velocidade de crescimento, e doença celíaca. Nesse caso, eu tenho que pensar em doença celíaca, mesmo sem sintomas gástricos, porque pode ser só uma falta de absorção dos nutrientes e não está crescendo. Perfeita. Ahn, o, você respondeu a pergunta do Naldo nessa live ou nas outras que Eu caíram? Eu já nem sei respondi que mais. ele perguntou da dor das pernas que ele está sentindo, e perguntou se o problema era da glicose ou da insulina. Lembra que eu expliquei? Você respondeu nessa live ou nas outras? Eu já não lembro Ah, mais. sim. Então Já não tá. sei também. Agora o Naldo está perguntando outra pergunta, né? Está fazendo outra pergunta. Isso. Quem tem problema de circulação, pode fazer exercícios normais? Ele saiu ou tá aí? Tá. Bom, Naldo, essa pergunta é uma pergunta complicadinha. Porque quando a pessoa vai pedir um laudo para o médico e tem diabetes, e é mais velho, né, adulto, e quer um laudo para fazer exercício, a gente tem que avaliar fator de risco. Será que ele tem risco? Será que eu vou piorar se eu autorizar ele fazer exercício? Porque o exercício é muito bom para o controle da glicose. Mas será que eu posso prejudicar esse meu paciente? E nesse caso, eu tenho que investigar risco de doença vascular.
E se ele tem dor dor de circulação, ele pode ter uma doença vascular silenciosa. E se eu liberar ele para fazer exercício, eu posso até prejudicar. Por exemplo, ele tem uma placa de gordura, porque o diabetes estimula a formação de placa. Esse vaso tá meio entupidinho e eu estimulei esse vaso bombear mais sangue e eu liberar essa placa. Então, essa pergunta dele é bem complexa, porque eu não posso sair dizendo que pode e eu também não posso sair dizendo que não pode, né? É claro que o exercício sempre melhora as dores, né, do diabetes, ou também do não diabético, doenças vasculares, mas teria que ser sem risco. Para isso, tem que fazer exame. Tá. Então, nesse caso, ele teria que procurar um médico vascular. Não, ele pode procurar o endocrinologista dele ou o cardiologista dele para dar esse laudo, mas com certeza eles vão pedir os exames porque ele tem uma clínica, um sintoma que faz a gente ficar de orelha em pé, só isso. Sim, tá. E a Eliette está falando, a gente falou da doença celíaca e ela está perguntando da intolerância à lactose, porque hoje, né, tá tendo muitos relatos de tanto diabetes do tipo 1 quanto do tipo 2 com intolerância. Tem essa relação entre diabetes e intolerância à lactose ou não? Tá. Isso é muito novo, né? E isso é muito polêmico, porque ainda não tem evidência. Se eu disser para vocês, olha, isso é baseado em evidência científica, nós temos artigos que provam em relação à lactose, ainda não tem. Mas existe uma coisa que faz sentido. A doença da intolerância à lactose é você produzir anticorpos ou você parar de produzir a sua lactase, que é a enzima que quebra o açúcar do leite, que é a lactose. E eu gosto muito de falar sobre isso no diabetes tipo 1, tá? E aí eu vou acabar mudando o assunto aqui que a gente está conversando, que são os anticorpos. Mas eu vou falar, porque é legal, importante para quem trata. E a pessoa desenvolve anticorpo, que a gente ainda não sabe qual é, mas existe uma falta de produção de lactase humana. Acredita-se que é autoimune, mas sabe-se que o estilo de vida que você leva é igual ao diabetes tipo 1, alguns fatores predispõem o diabetes à intolerância à lactose. Então, o desenvolvimento é um pouco parecido, existem algumas coisas parecidas, mas a gente ainda não tem a relação, evidência comprovando. Só mais uma coisa, existe muito mais relação da intolerância à lactose com hipotireoidismo, que é uma doença autoimune, é muito mais frequente do que com diabetes tipo 1, tá? Mas existe uma teoria de que realmente faz sentido. E aí, atenção para vocês que têm diabetes e fazem correção de alimentos com leite. Eu tenho muitos pacientes que sabem que o açúcar do leite é a lactose. Aí eles me falam assim, ai doutora, eu não fiz correção porque o meu leite é sem lactose. Vamos lá, pessoal, vamos aprender. Porque tem que aprender, senão o tratamento do diabetes precisa que as pessoas tenham esse conhecimento. Sim. Se a gente não educar, se a gente não ensinar, nós não vamos promover um bom tratamento, né? Então a gente tem que ter paciência, falar e repetir 1000 vezes. A lactose, ela é um conjunto de 2 açúcares. A glicose e a galactose se juntam e formam a lactose. E quando eu não tenho a lactase, eu não faço essa divisão. E aí, ele sai nas fezes. Então, você não absorve. Aí, o que se faz? Eu compro um alimento que já tenha essa destruição, né? Que faça isso para mim. Para que eu possa receber os nutrientes daquele alimento. Então, entra glicose direto no alimento que é sem lactose. Porque tem glicose e galactose. Na verdade, ele é com lactase, né? O certo seria com lactase, não sem lactose, né? Isso, porque a pessoa que não entende pensa que não tem açúcar. Do açúcar do leite. Mas, na verdade, ele está fracionado e entra muito mais rápido. Exato.
Agora, essa intolerância à lactose não poderia ser por conta de uma desbiose intestinal também? Que um diabetes mal controlado também pode alterar a microbiota do intestino, Sim. ou Isso não? pode ser o fator, não, é o fator predisponente, né? Tá, É o fator que predispõe essa intolerância, né? Lembra, a pessoa tem a predisposição genética, mas existe um fator que desencadeia. A desbiose intestinal está muito mais evidente, ou seja, muito mais estudos comprovando com diabetes tipo 2 do que o diabetes tipo 1. tá, Mas poder pode. tá. E a gente falou bastante aí da parte genética, da predisposição genética, mas os fatores ambientais, ou seja, poluição, estresse, má alimentação, sedentarismo, cigarro, enfim, podem fazer com que ocorra o diabetes autoimune? Tipo um Esses autoimune. fatores, então, esses fatores ambientais, assim, lembra que eu falei para vocês, eu vou mostrar de novo o slide, que é bem, é só para a gente relembrar. Tá. Aqui. Aqui, quem não estava, né, na live ainda, aqui é a progressão de desenvolvimento do diabetes tipo 1. E essa fase inicial, que a gente chama de fase 0, é quando existe a pessoa não tem diabetes, não tem hiperglicemia, não tem anticorpo, não tem nada. E aí ela tem um código genético ali que pode desenvolver diabetes, tipo autoimune, como outras doenças autoimunes também. Tá. Mas se ele vai desenvolver ou não, não sabemos. Existe o fator precipitante, evento precipitante, ou seja, alguém que tocou ali, tocou naquele código genético e ele aflorou e ele começou a mandar informação, que ele estava quietinho. Então, esse evento precipitante não se sabe qual é. Assim, muito. O que se é provado até agora, por evidências, são as infecções virais. Tá. Mas tem estudos caminhando, tentando achar a possibilidade da não ingesta de leite materno. Isso tem estudos. Tá. Quando estudos não foi provado nada. E eu acho muito importante a gente ter muito cuidado nesse evento precipitante, porque a mãe pode se sentir muito culpada. Sim. Então, eu nem gosto muito de falar isso, porque muitas vezes a mãe daquela criança que tem diabetes fica se questionando onde foi que ela errou. Se é porque ela fumou, se é porque ela fez isso ou deixou de fazer aquilo. E as coisas são como são. Então, o diabetes está ali e a gente não possa alimentar o sentimento de culpa. Sim. Mas, cientificamente, a gente sabe que existe esse evento precipitante e que é um evento inflamatório. Tá. Houve uma inflamação e essa inflamação foi um gatilho para tocar naquele gene que estava quietinho. Tá. E aí tem estudos correndo. O fato é, esse evento precipitante é um fator inflamatório. Isso não descarta a possibilidade de uma desbiose, de um tabagismo, de um sedentarismo. Isso não descarta. Ao longo dos anos, nós vamos ter que descobrir quais são, mas por enquanto não tem nenhuma evidência que prove. Tá. Mas é o tipo da coisa. A gente sabe que o diabetes tipo 1 está cada vez mais sendo diagnosticado, ou seja, mais prevalente com o passar do tempo. E aí questiona-se, será que é o estilo de vida atual que tem sido o evento precipitante desses gatilhos para essas doenças autoimunes? Então existe essa questão que se coloca, se o evento precipitante está relacionado ao mundo moderno. E sim, né? E aí tem o sedentarismo, que a criança atual não sofria. Existe o estilo alimentar de industrializados, que a criança não sofria e sofre atualmente. Existe a questão da cobrança, do estresse, de milhões de coisas que a criança atual é cobrada para fazer, que antigamente não se passava essas questões para as crianças. Então, existem vários eventos precipitantes, mas é importante que eu deixe claro que, cientificamente comprovado até hoje, só tem as infecções virais, né? Tá. E
Então, mito ou verdade? Diabetes LADA é autoimune? Diabetes LADA é autoimune? Sim. O diabetes LADA é uma tradução para diabetes autoimune tardia no adulto. Então, ela tem que ter anticorpo. Se ela não tem anticorpo positivo, ela não é LADA. Ela vai ser diabetes tipo 2. Então, o diabetes LADA, ele tem anticorpo. Acontece que ela é o diabetes tipo 1 de progressão muito lenta, na qual aquela perda da produção de insulina é muito mais lenta. E aí, por causa disso, o diagnóstico é lá na frente, e muitas vezes o diagnóstico não é com a precipitação tão grave de insulina. É lenta, então não faz cetoacidose na hora do diagnóstico. Vai fazendo com que essa pessoa devagarzinho, vai tendo uma hiperglicemia e às vezes até responde a medicações orais. Então, muitas pessoas lá falam, ai, me trataram inadequadamente durante muitos anos, me deram remédio. Enquanto ela estivesse respondendo bem, ela não foi inadequadamente tratada. Na hora que ela não estava respondendo, começou a não responder bem, opa, tem que levantar, é a questão. Por que os remédios não estão funcionando? Será que é porque ela tem um tipo 2 que com a progressão rápida e parou de produzir? Ou será que ela é um tipo 1 lento, de muitos anos? Aí dosa-se os anticorpos. O diabetes tipo LADA tem anticorpo positivo e tem o peptídeo C negativo, ou seja, quando ela precisa de insulina, já, né, o peptídeo dela já está baixo, porque ela não está produzindo insulina. Lembra que a produção de anticorpo é antes do que a produção de anticorpo ocorre antes do que a redução de produção de insulina. Insulina, tá. Então, ela pode ter anticorpo positivo com o peptídeo C normal. Ela só vai ter o peptídeo C baixo quando ela precisar usar a insulina. Aí, ué, por que esse peptídeo C dela tá tão baixo? Aí a gente dosa o anticorpo para poder saber se ela é tipo 1 LADA, né? Se ela é tipo LADA, não é tipo 1, é tipo LADA. Tipo LADA. Ou se ela é um tipo 2 que já está precisando de insulina. O tipo 2 não tem anticorpo positivo. Tá. E aí ele está perguntando se DM1 pode evoluir. Não, se DM2, desculpa, pode evoluir para DM1. Não. Em teoria, quando ele tem uma hiperglicemia, vamos lá, ele tem uma hiperglicemia. Eu entendi. Quando o paciente tem hiperglicemia e responde a remédio, e a pessoa não dosou anticorpo, a pessoa pensa, o médico pensa que é um DM2, pensa, mas é porque não dosou anticorpo. A pessoa está com hiperglicemia, deu remédio, e o paciente está respondendo bem, ele diz, não, é um diabetes tipo 2, mas eu não tenho que dosar anticorpo mesmo. Porque a maioria dos casos vão ser diabetes tipo 2. Se o paciente está respondendo bem, eu não tenho por que achar que é um LADA, não tenho por que ficar pensando que precisa de insulina. E não é um diagnóstico errado também. Não. Porque o diagnóstico, ele só serve pra gente para nortear o tratamento. Sim. Não para eu poder rotular alguém. Tá. É para que eu possa tratar adequadamente e saber como eu devo conduzir. Tá. Se ele é diabetes autoimune, uma hora ou outra eu vou precisar de insulina. Lembra no diabetes tipo 1, na fase de lua de mel? Tá. Ele tem anticorpo e muitas vezes nem precisa de remédio nenhum. Então, isso é para a fase lua de mel norteia a gente qual é o tratamento. O diabetes LADA, ele vai ter anticorpo positivo, mesmo que eu não dose. Mas uma pessoa ter diabetes tipo 2, desenvolver diabetes tipo 1, olha, é muito pouco provável. Vou dizer que nunca, porque na medicina a gente nunca pode dizer nunca. Mas pode existe ocorrer a necessidade, igual o Naldo, de ele usava medicamento e foi para insulina, que não é ele não foi de DM2 para DM1, é uma necessidade, é isso? É uma progressão, não sei se é essa palavra. É uma evolução da doença do diabetes tipo 2.
Tá. Algumas pessoas vão mais rápido para esse local e algumas pessoas vão menos. E outras pessoas não vão. Essa velocidade é individual, muitas vezes até Individual. familiar, viu? Até Tá. familiar. Mas isso não quer dizer que o Naldo virou DM1. O Naldo continua como DM2. Não, de jeito nenhum. Tá. Agora, se o médico dele acha que ele precisa investigar isso, ele pode dosar, certo? Mas a gente não fica dosando para saber se é um, se é dois. Se precisa de insulina, precisa de insulina. Não é nem se é um, se é dois, se é LADA ou se é dois. Na hora que ele precisa de insulina, ele precisa de insulina, fim de papo. O tratamento é igual. Que é aquilo que o Dr. João fala. Diabetes é diabetes e a gente tem que escolher ser feliz ou não ser feliz. Né? Diabetes Exatamente. é diabetes. Exato, a gente não Tá. é importante pro médico saber, para ele não estar fazendo um tratamento inadequado. Mas Sim. quando o paciente já está precisando de insulina, está precisando de insulina, não interessa qual tipo. Então, o doutor João está mais do que certo. A gente tem que carregar esse rótulo de eu tenho diabetes, diabetes o meu não é melhor do que ninguém, é o meu, e eu sou feliz do jeito que eu sou. Perfeito. E o tipo diabetes MOD, ele é autoimune? O que é o diabetes MOD? Vamos começar pelo comecinho aí. Tá. Então, enquanto o LADA é tardio do diabetes autoimune, é uma progressão bem lenta. O diabetes MOD, ele é um diabetes em pessoas de idade mais precoce, ou seja, jovens, adolescentes, com uma hiperglicemia até leve, geralmente leve, que tem história nos pais, pelo menos 2 parentes de primeiro, segundo grau, que não tem anticorpo positivo e que não tem resistência à insulina. Ou seja, ele não é diabetes tipo 2. Ele não é diabetes tipo 1. Ele é diabetes MOD. O diabetes tipo 2 tem resistência à insulina. Tá. É a insulina que não trabalha, que é produzida, ela está normal, mas ela não está conseguindo mandar a informação dela. Então, resistem à insulina e existem alguns sintomas clínicos que faz a gente ver que tem resistência à insulina, como escurecimento de dobras, que a gente chama de acantose. Às vezes a acantose ocorre aqui também, que é escurecimento aqui nessa região periocular, mas em axilas, em região inguinal, na dobra da virilha, em dobras aqui, ó, também pode acontecer. Sabe aquelas marquinhas da pele que a gente tem? Onde acumula essas marquinhas é que se mancha mais. Então, isso é um sinal de resistência à insulínica. Existe também aqueles sinaizinhos de carne que ficam aqui, Tá. que a gente pega na pessoa, é cheio de sinaizinhos de carne, que são carninhas que você até fica pegando, mas ele não faz nada. Isso aí também é um sinal de resistência à insulina. Ele não sai, só sai com tratamento cirúrgico, né, sai ali com a retirada com bisturi rapidinho, não precisa de ponto, ele cicatriza, mas vai continuar produzindo enquanto tiver resistência insulínica. Outro sinal de resistência insulínica é o depósito de gordura localizada no abdômen e a redução dessa gordura em braços e pernas. Então, não é aquela pessoa que distribui a gordura em todo o corpo. É aquela pessoa, eu digo, do meu malvado favorito. Eu nem sei o nome, é o malvado Fininho, mesmo. isso, bracinho fininho, perninha fina e a barriga, né, acima aí da circunferência. Exato. Existem algumas alterações de exame de sangue que também mostram resistência insulínica, que é o triglicérides muito alto, o HDL baixo, a hiperglicemia, né? A resistência insulínica está associada com hipertensão e até a gordura no fígado. Então, o grupo, pronto, ela lembrou, meu grupo. Então, todos esses achados de resistência insulínica não são encontrados no paciente MOD. Tá. Então, ele não geralmente é uma tem... pessoa jovem, Tá, jovem, tem que ser jovem, que ele tem não uma hiperglicemia leve. uma hiperglicemia leve e não tem Algumas delas. resistência à insulina. E tem história familiar.
E Ela é tem história genética. familiar. Tá. Então eu tenho que pensar nisso. Opa, vem uma pessoa ali com uns 20 anos, que tem uma hiperglicemia que às vezes eu nem preciso dar remédio, algumas delas controlam com dieta, que é a mais frequente dos tipos MOD. Nós temos, eu acho que mais de 14 tipos MOD. Tá. E vocês não precisam saber, mas assim, as pessoas estão tão inteligentes e tão curiosas em relação ao diabetes, que daqui a pouco a gente vai fazer live discutindo os 14 tipos de diabetes tipo MOD. Que a gente, nem médico precisa muito estar ciente, só precisa saber que esse paciente provavelmente nunca vai precisar de insulina. Alguns até precisam, os mais raros, mas a grande maioria não precisa e não vem como o GRU, não vem. Entendi. E aí não é autoimune. Não é autoimune, não tem anticorpo, é genético. É Tem genes envolvidos. Esses genes predispõem à hiperglicemia, mas não predispõem anticorpo contra si mesmo. Perfeito. E a Eliette está perguntando se adolescente pode ter diabetes tipo 2. Sim, a gente também tem o diabetes tipo 2 em adolescentes, que está cada vez mais frequente. E aí sim, o fator ambiental é a principal causa. Tá. O diabetes tipo 2 em adolescente era pouco comum. E está relacionado a diabetes com resistência insulínica, que não é o MOD, E em nem é o pessoas DM1? jovens. Não tem anticorpo. Tem clínica, né? Tem obesidade, tem alteração dos anjos de sangue, tem acantose. Não precisa ter todos, mas ter algo que mostre. Tem uma mãe, um pai com diabetes tipo 2, porque a história genética que eu falei, a herança é muito mais comum no 2 do que no 1. No 2 do que no 1. Tá. Então assim, você vê que tem... Pode ter criança e adolescente com DM2. Isso. E a gente levanta a possibilidade, naquele caso que tem resistência insulínica, que tem história familiar de 2 também, e que ele acabou desenvolvendo mais cedo pelos fatores ambientais. Os fatores ambientais aí é o grande gatilho, o estilo de vida que essa criança já ia desenvolver diabetes, mas foi mais cedo. E aí, só mais uma coisa para não confundir. A gente tem cada vez mais diabetes tipo misto. O diabetes misto é o diabetes tipo 1. Ele tem anticorpo. Ele é do tipo 1, ele usa insulina, mas ele manifesta sinais e sintomas de resistência à insulina, como o GRU. Vem com dificuldade de perda de peso, vem precisando de insulinas em doses maiores, e isso está relacionado ao estilo de vida que leva e distúrbios de relação com o alimento, por exemplo, compulsão alimentar. Ansiedade. Levando a uma alimentação hiperglicêmica, que precisa de insulinas doses mais altas. E ela também tem uma predisposição genética de resistência. Então, a insulina que ele usa ainda sofre resistência. E aí, nesse caso, entra com uma medicação oral? Não usa medicação oral quando eu tenho anticorpo positivo. E aí? Não usa. E aí a pessoa vai tentar melhorar com o estilo de vida. Diabetes tipo 1 não tem indicação de medicação oral, evidência, tá? Evidência, para ser usada quando se tem diabetes tipo 1. Mesmo que, pode ser que com o futuro, com esse paciente misto, a gente venha poder fazer com mais segurança algumas outras medicações. Que há quem cogite, né? E a gente sabe que existe. Poxa, essa medicação não poderia? Então, existem estudos já sendo conduzidos do uso de medicações nesses casos de pacientes tipo 1 que tem manifestação clínica de resistência. Mas eu dizer hoje, nessa live de hoje, dia 11, eu vou dizer que tipo 1 tem até hoje tratamento com insulina. Que doideira! Então, o diabetes é algo muito mais profundo, né? E quem gosta de conhecer, a gente gosta de ensinar, que é muito legal. Uhum. Então, eu sugeri a gente conversar num outro momento, falar sobre diabetes medicamentosa. Já anotei aqui. E eu tinha pensado em outra, mas eu pensei, eu não queria atrapalhar o raciocínio.
E eu depois, qualquer coisa, eu vou te lembrar qual é, mas é um do dia a dia também. Depois, Bom, eu do espero. diabetes medicamentoso, teve uma live com o Dr. João que eles perguntaram bastante. E é uma ideia legal. A gente também não fez uma live específica, né? Só com as perguntinhas. E o Fernando aqui está perguntando se tem algum exame para gente diagnosticar anticorpo positivo ou negativo. Tem. Então, a gente dosa os anticorpos, né? Isso que eu estava explicando para vocês. Aí, existem os anticorpos que a gente tem que dosar. Deixa eu pegar aqui que eu fiz um slide sobre esse. Eu nem tinha falado na live, eu achava que eu nem ia falar. Bom, não salvei. Quer ver? Não parece. Ah, tá só aqui escrito. Não vou mostrar. Bom, só para não ficar difícil, tá? Tá. Eu desapareci? Tá só o seu logo. Então, ó, Agora esses foi. são os anticorpos. Então, a gente tem o anticorpo, esse é o nome, tá? Anticorpo, antiproteína 2 associada à insulinoma, que se chama anti-ICA. Tem o anti-GAD67, tem o anti-insulina, que é o IAA, tem o anti-ilhotas e tem o anti-ZNT8. São esses anticorpos que estão relacionados com o diabetes tipo 1, que a gente tem certeza. Existem vários outros que estão sendo em estudos, tá? Mas esse que a gente tem certeza. Para dosar, o anti-insulina é o que positiva primeiro. Então, eu tenho uma criança que desenvolveu diabetes tipo 1 e tá ali com cetacidose e depois saiu da cetacidose, foi no seu endócrino, ele não pode deixar de pedir o anti-insulina, certo? Ele positiva nos primeiros 5 anos de diagnóstico de diabetes. Depois de 5 anos, ele desaparece. Pode desaparecer. E aí, eu tenho um paciente que nunca dosou. Lembra no começo da nossa live que você sugeriu que tinha um filho com diabetes que nunca dosou? Uhum. Se ele passou o anti-GAD, ele demora a positivar, mas ele permanece positivo durante 10 anos. E então, o anti-GAD é o melhor para fazer o diagnóstico do LADA, né, que é aquela pessoa que desenvolveu diabetes autoimune de lenta duração, o anti-GAD é que eu doso. Ou uma pessoa que nunca dosou na vida e eu não sei, aí eu tenho que ficar de olho no anti-GAD. O anti-ilhota a gente bota ali na lista, então são esses 3 que a gente dosa, anti-GAD, anti-insulina e anti-ilhota, sendo que o anti-insulina positiva primeiro e desaparece primeiro, e o anti-GAD positiva depois e permanece por mais tempo. O anti-ilhota a gente dosa porque às vezes a pessoa só tem anti-ilhota positiva, é muito raro, mas geralmente os planos de saúde cobrem e a gente pede também. Os outros, o primeiro e o último, eles são muito mais em área acadêmica, não se faz na prática clínica. Então, esses exames o plano de saúde cobre? Esses anticorpos? A maioria deles, sim. Às vezes, quando não cobre, ele pede um relatório do médico para justificar por quê, e aí depois ele cobre. Perfeito. Doutora Lia, para a gente terminar, uma dica de ABC aí. Me pegou de surpresa, não sei, já era para ter me dito aí no roteiro. Eu acho que eu gostei da sua frase, que é importante o médico saber o tipo de diabetes, mas o paciente não se autorrotular. O que você acha? Exatamente, porque quando se autorrotula, pode gerar uma pressão muito grande. E existe um diagnóstico recente, mas eu não sei se eu vou lembrar. Isso está na diretriz atual do diabetes, que é um nome chamado o diabetes do estresse, o estresse relacionado ao diabetes. Tem um nome, viu? Diabetes, tem um nomezinho que eu vou ficar devendo para vocês, que a gente poderia, assim, ficar 5 minutinhos conversando sobre ele. É o quanto o estresse de ter diabetes pode causar alteração da hemoglobina glicada e dificuldade de aderência, de adesão ao tratamento. Tá. Então,
Só o fato de você carregar um estresse por ter diabetes faz com que a pessoa tenha uma hemoglobina glicada maior e faça um tratamento pior. Então, isso é evidência, está na diretriz da SBD de 2021-22. Tá. E que a gente não pode carregar isso para o paciente. Qual a causa, quem foi a culpa, qual o tipo, diabetes e qual o tratamento. Para o paciente tem diabetes e qual o tratamento. Não permitir que tenha uma hiperglicemia, ter uma hemoglobina glicada dentro da meta, sem hipoglicemia, para prevenir os órgãos que estão aí. Ponto. É simples. É para ser simples. Mas, assim, a gente sabe também que a educação em diabetes melhora o tratamento também. Então, essa educação que a gente está dando aqui, não causar estresse para o nosso paciente, aí a gente está contribuindo. Se a nossa conversa aqui gera estresse para o paciente, a gente está piorando a hemoglobina glicada dele e a chance dele fazer o tratamento correto. Então, a dica da ADABC é sempre no final poder promover uma educação, uma informação, mas que não gere peso para quem está assistindo. Gere mais tranquilidade, tenha paz de espírito, porque o diabetes não é uma doença então não é um bicho-papão, não é para ser um bicho-papão, né? Então, ó, eu pus assim, ó, o médico deve diagnosticar o seu diabetes, mas você não deve se autorrotular ou se culpar. E procure informações que te acalmem e não te estressem. Exatamente. Se essa informação causar esse fator, né, estresse, culpa, não tá legal. Vai ser ruim pro tratamento dele, então, pro enfrentamento da própria doença. Então, tudo que gerar mais angústia, mais peso, mais medo, é melhor que mude o serviço que você está recebendo essa informação, porque às vezes a informação que eu estou dando chega para a pessoa de uma maneira diferente, então, para algumas pessoas pode, e aí é melhor que procure essa informação através de outra maneira, porque isso pode prejudicar, inclusive, o que a gente quer aqui, né? O nosso objetivo e o benefício dele. Sim. Doutora Ali, amei o nosso bate-papo. Aprendi bastante coisa, né? Dos anticorpos, da ST, né? Daquela história das fases. Acho que ficou bem explicadinho, né? Queria te agradecer. E já está anotado aqui o diabetes medicamentoso para a gente fazer aí no segundo semestre a live com você, né? Comigo, eu achava que era o Dr. João, porque ele gosta do assunto. Você deu a ideia. Eu tenho várias ideias, eu vou passar para a Eliette, mas eu não posso assumir todas, hein? Porque senão só eu apareço aqui. Não, já esse ano, na verdade, o primeiro sábado, né, de vocês, e aí a gente mas eu tô à escolhe disposição, cada viu? vez um, né? Eu estou à disposição, eu adoro. É rápido, é para ser leve, é para ser esse bate-papo. Isso. A ideia é essa mesmo. E agradecê-los, né? Agradecer quem está aqui com a gente pela interação que eles têm com a gente, né? Eles não me abandonam, ainda bem, né? Eles não me deixam aqui sozinha. E você que está aí, puder divulgar para quem você conhece tem diabetes, né? Se nas suas redes sociais você aborda o assunto, porque às vezes tem pessoas que têm muita dificuldade de lidar com essa realidade, por mais que eu esteja dizendo aqui, diabetes é para ser simples, a gente que não está nesse local, esse é um processo, não é tão simples assim, mas vai acontecer, a gente está ajudando para que seja. Então, quem puder divulgar para ajudar, que é o nosso objetivo, divulguem, tá bom? E se tiverem dúvidas sobre determinado assunto, joguem aqui, que a gente também se organiza para vir trazer informações para que vocês fiquem mais tranquilos. Sim. Então, obrigada, doutora Elia. Bom fim de semana aí para vocês. Bom fim de semana para vocês também. Um bom São João. Aproveita aí as festinhas de São João. Com que moderação. Pelo menos você viu minha postagem hoje, né? Eu já postei. Pois é isso, pessoal. Eu pelo menos vou ter o dia todo de São João hoje. Siga das filhas. Elia, que ela posta bastante conteúdo também, bastante informação, né? Você bem ativa aqui na internet, com informações corretas, né, doutora Elia? Porque a gente vê muita informação incorreta aí na internet, né? Então, a gente precisa
Se preocupar em também olhar o conteúdo correto, né, na internet. Uhum. Uhum. Bom, eu que agradeço demais a todo mundo que está aí e por transformar o meu final de semana tão agradável com tanta gente de manhã aqui Então e tá eu podendo bom. contribuir, né? Um Beijo. beijo, tchau, tchau. E E até a próxima, gente. depois eu te mando. Depois manda para mim o seu e-mail que eu te mando a live. Fechou. Tá bom? Beijo. Beijo.